e temos a enorme honra e o prazer de contar nesta sessão de abertura com a doutora Maria de Belém Roseira. A doutora Maria de Belém Roseira dignifica o painel de oradores deste evento e é licenciada pela Faculdade de Direito de Coimbra. Exerceu funções como Ministra da Saúde e como Ministra para a Igualdade. Assumiu a presidência da Assembleia da República da Organização Mundial de Saúde em 1999, foi deputada, vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e presidente da Comissão Parlamentar da Saúde na Assembleia da República. Exerceu o cargo de administradora delegada do IPO de Lisboa e de vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia, também em Lisboa. É membro da direção da Associação Portuguesa do Apoio à Vítima, Associação Portuguesa de Telemedicina, do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, Fundação do Gil, Fundação Portuguesa do Pulmão e Conselho de Administração da Fundação Francis Obicoelo, com um percurso invejável como governante e administradora hospitalar e de instituições ligadas à saúde. A doutora Maria de Belém Roseira foi condecorada com a Grande Cruz da Ordem de Cristo em 2005. Assim, tenho a honra de vos apresentar a doutora Maria de Belém Roseira e desejar-lhe uma boa sessão. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Permitam-me saudar este Minho Medical Meeting e agradecer o convite para fazer parte também desta vossa sessão, que é uma sessão de encontro e uma sessão, sobretudo, de aprendizagem. Queria agradecer muito as palavras do vosso diretor, o professor Nuno Sousa, que eu conheço já há muitos anos e pelo qual tenho enorme admiração e amizade. Retribuo tudo aquilo que ele disse relativamente a mim e dizer que ele preenche, como diretor desta faculdade, todos os sonhos que levaram à criação desta Escola de Medicina. Eu acompanhei este projeto desde o seu início, ainda no tempo do professor Pinto Machado. Nos idos anos 80 ele começou a preparar isto ainda antes do 25 de Abril e pretendia um modelo de ensino de certa forma disruptivo relativamente àquilo que era o ensino clássico, o modelo de ensino que ao fim e ao cabo vinha a ser construído há cerca de um século e que ele pensava que tinha que ser profundamente mudado porque sentia as transformações que a sociedade estava a passar e sentia também que era necessário fazer médicos diferentes para as exigências do futuro. Neste contexto e respondendo àquilo que me foi solicitado, no sentido de falar sobre o meu olhar relativamente à medicina atual e perspectivar a evolução e a progressão da medicina aliada às novas tecnologias e à evolução do ser humano, eu vou passar a apresentar-vos um conjunto de slides que preparei para orientarem aquilo que eu quero dizer-vos. Mas para isso preciso que me deem autorização para compartilhar a tela. E o anfitrião não me está a deixar compartilhar a tela. Ora, muito bem. O título desta apresentação é Transformação Digital Ligados ao Futuro. Ou melhor, pediram-me aquilo que eu achava que era a ligação do ensino médico ao futuro e eu assentei grande parte da minha intervenção na transformação digital sem deixar de referir tudo o resto. Ora bem, nós temos que ter a noção que aquilo que marca mais profundamente e que tem que marcar mais profundamente a formação médica é o respeito pela dignidade humana. Este conceito é um conceito evolutivo, um conceito que evoluiu ao longo da cultura clássica, dos filósofos gregos, filósofos romanos, Idade Média, Renascimento,
também com uma abordagem através da doutrina social da Igreja, que contou com uma conceptualização muito utilizada designadamente quando nós temos problemas éticos para resolver, através do Kant, que considerou que tudo aquilo que não tem valor de troca é porque tem dignidade. É muito fácil nós realmente, através deste conceito, percebermos se alguém nos está a instrumentalizar ou não, uma vez que também a questão da pessoa humana não ser instrumento é essencial. Ela é um fim ao qual se destinam as nossas atividades, e mais tarde, na Idade Contemporânea, este conceito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em todo um conjunto de instrumentos de direito internacional público, e no caso específico português, na Constituição da República Portuguesa, que vem logo nos primeiros artigos. Na medida em que é a pessoa em estado de doença que mais vulnerável se encontra para que a sua dignidade não seja respeitada. Um profissional médico tem, portanto, que ter esta noção da grande sensibilidade da sua profissão e de como no seu exercício tem que ter sempre a enorme preocupação de respeitar a dignidade do outro. Eu costumo explicar isto de uma maneira até muito simples, na medida em que, se nós estamos doentes e designadamente num estabelecimento hospitalar e somos internados, nós somos despojados das nossas roupas, por vezes éramos despojados do nosso nome, esse felizmente já está a desaparecer, mas não está a aparecer aquilo que é necessário, que é perguntar à pessoa por que nome é que quer ser tratada, porque cada um de nós tem a sua identidade. A personalidade jurídica é algo que nós adquirimos quando nascemos, através de um nome, de um registro, e é esse nome muito importante quando nós estamos internados num estabelecimento que não nos conhece. E, portanto, esta pergunta, por que nome é que a senhora ou o jovem gostam de ser tratados, é essencial para estabelecer a relação humana, que é a base de toda a relação de um profissional médico relativamente às pessoas que está a assistir e a cuidar. E, por outro lado, reparem quando a pessoa está deitada e há uma assimetria de informação, porque o profissional, o médico, a médica sabem mais sobre nós, a nossa doença, em princípio, do que nós próprios, normalmente falam entre si, esquecendo que a informação sobre a qual estão a falar e que estão a colher é propriedade da pessoa. E quando se referem a ela através de uma linguagem perceptível, estão a faltar uma linguagem que não é interpretável pela pessoa que está ali a receber os cuidados, estão de certa forma a afastar-se e a afirmar, através de uma posição vertical perante quem está na horizontal, essa assimetria da afirmação, que é uma agressão relativamente a quem está doente. Portanto, há todo um conjunto de pequenas coisas de que normalmente não se tem a percepção, mas de que é necessário que se apercebam para depois saberem lidar com as pessoas que assistem e que tratam. Porque fundamentalmente aquilo que é basilar transmitir é que a profissão médica é também uma profissão do cuidado, e o ser humano é, de entre todos os seres, aquele que necessita de mais tempo e de mais apoio para que seja autónomo, e no caso de estar doente, é daqueles que necessita desta perspectiva do cuidado, que é o cuidado é envolvente, é atencioso, é intérprete das necessidades de quem está do outro lado a receber os cuidados, é absolutamente essencial, até porque normalmente quem está a ser cuidado num contexto de saúde ou num contexto de instituições de saúde é alguém doente, alguém que está a sofrer eventualmente com dor física, dor não física, a ansiedade, o susto, o receio.
relativamente àquilo que será a reconstituição do seu estado de saúde. Trago-vos aqui os pensamentos de alguns dos filósofos contemporâneos que mais se dedicaram a esta noção de nós precisarmos de perceber que o outro também existe em nós e nós existimos no outro, e quando estamos a ter atenção em relação ao outro, estamos a cumprir-nos também enquanto seres humanos. Este conceito é absolutamente essencial na formação médica. E eu queria saudar a Escola de Medicina da Universidade do Minho, porque nos princípios gerais do curso de Medicina explicita bem os princípios da ética médica: a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça, considerando o doente como uma pessoa humana. Ora bem, mas falando sobre saúde e futuro, uma recentíssima sondagem, ainda deste mês de março, levada a cabo pelo Eurostat, identificou a saúde como o principal elemento para a construção do futuro da Europa social. Como sabem, a nível dos tratados, a questão do pilar dos direitos sociais é muito importante. A Europa, ela própria, é uma economia social de mercado, quer dizer que tem que ter em atenção as pessoas, e tem escrito nos tratados o atingir um elevado nível para a saúde humana, é garante disso. Daí a elaboração de planos de saúde, normalmente quinquenais, no domínio da saúde pública, o que significa também das políticas de saúde. Isso é extraordinariamente importante. Quando os cidadãos questionados sobre o que é que acham que é mais importante na construção da Europa social do futuro, identificam a saúde e a proteção social, estas duas componentes, como as mais importantes para o futuro da Europa social, isto significa que a saúde tem uma enorme importância política, tem a importância política estruturante que a pandemia lhe conferiu. Finalmente as pessoas perceberam a enorme relação entre saúde e economia, portanto tudo aquilo que vinha sendo a construção anterior de cortar nos gastos sociais e sobretudo na saúde para controlar as questões financeiras é errada. Se nós cortamos demais na saúde e cortamos ou impedimos a eficácia dos sistemas de proteção da saúde, isso é uma tragédia. Está à vista as dificuldades que tivemos e as dificuldades que estão a ter os outros países, e, portanto, isto é um problema político central para a União Europeia, como é um problema político central para o nosso país. E a estes problemas políticos centrais nós vamos juntar aquilo que tem sido a enorme evolução do conhecimento proporcionado pela investigação, em época onde nós precisamos sempre de aprofundar o conhecimento, e como se viu, foi através da ciência, do investimento na ciência, que nós conseguimos fazer face, ou estamos a conseguir fazer face, e pensamos conseguir enfrentar uma pandemia que paralisou a economia mundial e que está realmente a transformar também, através de disrupções várias, a maneira como nós vivemos e convivemos. E vão surgir cada vez mais coisas que vão levantar questões éticas, questões de limites, questões para as quais os jovens médicos, quer os que estão a ser formados, quer aqueles que estão no início do seu exercício profissional, vão ser confrontados e têm que ter um enquadramento conceptual, um enquadramento filosófico, um enquadramento das prioridades de um sistema de saúde universal, para realmente saberem decidir bem perante os desafios que lhes são colocados. No contexto das questões políticas que hoje mais relevantes são no contexto da União Europeia, e a União Europeia, como sabem, é uma construção política supranacional
regional que pretende a construção de um bloco geopolítico que se relacione ao nível dos outros que existem, como o dos Estados Unidos, como o asiático, como o dos outros regionais da América do Sul, da África do Sul, etc., na medida em que a globalização é multipolar em termos de exercícios de poderes. A União Europeia tem princípios e valores inscritos no tratado e quer desenvolver a sua soberania no respeito por esses princípios e valores. E, portanto, a própria estratégia digital que desenvolve, que é constituída como absolutamente essencial para o projeto europeu, a Europa pretende adquirir soberania digital na medida em que ela neste momento reside essencialmente nos Estados Unidos e na China, e a Europa não quer ser ultrapassada ou possuída por entidades que têm outra conceptualização do ponto de vista do exercício da política, da sua construção em termos económicos e sociais e, portanto, pretende atingir a soberania digital. E a Europa sabe que a saúde é, no âmbito desta estratégia digital, que ela quer construir, sublinhando que a tecnologia trabalha para as pessoas e não as pessoas para a tecnologia, que é possível ter uma economia digital justa e competitiva, que não seja uma economia que toma conta das pessoas, em vez de ser uma economia que trabalha para as pessoas, uma sociedade digital aberta, democrática e sustentável, e uma Europa que trabalha para uma soberania digital global. E no contexto da Europa digital, a saúde digital, a saúde e os cuidados, os sistemas de cuidados de saúde têm realmente eixos de enorme importância na medida em que, como vos disse, a saúde tem prioridade nas preocupações dos cidadãos e ao ter prioridade na preocupação dos cidadãos é uma prioridade política. E, portanto, a Europa pretende desenvolver e tem um programa muito ousado de transformação digital até 2030, do qual a saúde faz parte, é uma trave mestra essencial, na medida em que nós temos desafios, através do envelhecimento, como são o envelhecimento demográfico, um acesso e uma qualidade desigual nos sistemas de saúde e uma míngua, uma escassez de profissionais de saúde. Ora bem, nós temos que aproveitar todas as potencialidades que a transformação digital nos oferece para realmente resolver alguns destes bloqueios, que são os bloqueios principais e que assentam fundamentalmente na questão dos dados em saúde. Eu depois, se tiver tempo, digo qual é o grande objetivo dos dados em saúde, embora possa desde já apontar a importância deles para o prognóstico, para o diagnóstico e para evitar o erro médico, e para suportar, como é evidente também, a investigação e todo um conjunto de ferramentas digitais que vão capacitar os cidadãos, vão permitir investir na prevenção da doença e na promoção da saúde, vão permitir definir, estabelecer modelos integrados de prestação de cuidados e vão realmente transformar, ou têm o potencial para transformar em cuidados centrados nas pessoas, os sistemas de saúde. Evidentemente que a Covid-19 veio acelerar todas estas transformações. Apresento-vos aqui este quadro sobre a aceleração introduzida na incorporação das tecnologias e tecnologias quer em termos gerais de
contacto virtual, como nós agora, aliás, estamos a ter, mas, sobretudo, a adoção também na saúde de tecnologias como a internet das coisas, a realidade virtual, o machine learning com a inteligência artificial ou através da inteligência artificial. Tudo isto vai ter um impacto tremendo na transformação dos nossos sistemas de saúde, e ao ter um impacto tremendo nessa transformação, também tem que ter um impacto tremendo na transformação do ensino médico. Isto porque as grandes consultoras e os grandes analistas estratégicos identificaram para 2021 7 tendências-chave, que eu aqui vos mostro, que é o aumento de cuidados de saúde de acordo com as necessidades das pessoas. Vai desaparecer aquele tempo em que nós marcávamos uma consulta médica, demorava imenso a atender-nos, quer dizer, a marcar essa consulta, depois íamos para o consultório, às vezes esperávamos 2 ou 3 horas, muitas vezes sem qualquer pedido de desculpa. Isto vai acabar, porque a relação vai ser uma relação de respeito entre os profissionais que prestam o seu conselho e que cuidam das pessoas e o cliente, porque o cliente no sentido cidadão, a pessoa. Eu não gosto da palavra cliente, sobretudo em sistemas de proteção social públicos, porque nós não somos clientes, somos utilizadores de um serviço que financiamos através dos nossos impostos. E, portanto, e também a natureza das pessoas que nos aparece são pessoas diferentes, umas completamente fora do contexto e, portanto, em risco de serem até menos bem atendidas porque percebem menos o que têm, ou vem pior, ou entendem menos aquilo que lhes é transmitido, e tem que haver essa capacidade de percepção da realidade social envolvente. Nós não somos todos iguais, pelo contrário, há acentuadas desigualdades. Há as pessoas que vão ao consultório já depois de ter consultado a internet, há pessoas que vão ao consultório ou à consulta médica sem nunca sequer ter tido qualquer relação com qualquer esquema virtual. Nós temos uma iliteracia digital tremenda, que obviamente não é a das pessoas que estão formadas, as pessoas que têm acesso ao ensino superior, como é o vosso caso, mas é o de um enorme conjunto da população portuguesa que não teve as vossas oportunidades, nem nasceu no momento em que vós nascestes, e portanto nós vamos ter essa necessidade de perceber quem está à nossa frente, vamos ter os estudantes de medicina de perceber a importância dos Big Data em saúde, vão também passar a dispor de ferramentas que permitem tratar as pessoas em realidade virtual e vão poder ter acesso a aulas que utilizam essa mesma realidade virtual e que permitem o treino através da realidade virtual. Vão ter cada vez mais as pessoas acesso a dispositivos médicos junto ao corpo que nós usamos, seja o relógio que nos conta os passos, os batimentos cardíacos ou o telemóvel. Vamos ter a saúde na palma da mão, como dizem alguns dos analistas. Vamos também passar a ter medicina preditiva e medicina personalizada. Vamos ter o impacto das maravilhas da inteligência artificial e vamos ter também a tecnologia blockchain para os registros eletrónicos de saúde que garantem a segurança dos dados, na medida em que nunca se esqueçam que a informação de saúde é propriedade de cada uma das pessoas, portanto não pode ser usada sem ter a noção dessa propriedade e do respeito por essa propriedade. Regulamentos de proteção de dados, etc., são muito importantes. Estas tendências tecnológicas estão aqui expressas de uma maneira mais ilustrativa nesta infografia que eu aqui vos deixo. Já falei sobre ela e vou avançando. A Gartner, que é uma grande consultora internacional independente no domínio,
faz análise e faz consultoria, também identificou a enorme disrupção que as tendências tecnológicas estratégicas determinam relativamente à prestação de cuidados de saúde, e fala evidentemente na centralidade das pessoas, na independência da localização da informação de saúde e da indispensabilidade da resiliência dos sistemas. Esta questão dos sistemas informáticos na saúde e da sua resiliência é também um aspecto central na estratégia da União Europeia. Evidentemente que a centralidade nos cidadãos implica sobretudo, o respeito pela privacidade, como eu já vos disse. Por outro lado, a independência relativamente ao local onde os cuidados são prestados é muito importante. Eu posso estar no Algarve e alguém ter acesso a um processo que eu tenha no Hospital de Braga, por exemplo, e isto faz toda a diferença para um atendimento mais focado nas minhas especificidades, na minha informação de saúde, e a inteligência artificial e a engenharia vão trazer aqui mudanças absolutamente extraordinárias e disruptivas. Evidentemente que neste contexto a educação digital é central, e eu sei que a educação digital hoje dos estudantes é enorme, mas isto vai evoluindo com uma velocidade tremenda. À medida que evoluem as necessidades desse conhecimento, também vai evoluindo a necessidade de cruzarem várias competências. E as competências de uma educação para o futuro, que eu depois vos direi no fim, vão também obrigar a que cada vez mais o trabalho em saúde seja um trabalho de equipe. Não falo apenas com profissionais de saúde, mas com profissionais de outros domínios, como os profissionais de gestão e os profissionais da área das engenharias. Cada vez mais a engenharia biomédica vai ser marcante no futuro, e nós precisamos realmente de investir na educação digital, e este é um eixo central do programa da digitalização na Europa. Portanto, a literacia digital, a comunicação e a colaboração, os conteúdos digitais, a segurança, todos estes aspectos vão ser essenciais. E uma vez que estou quase a esgotar o meu tempo, gostava de vos dizer que as tendências, portanto, a educação médica no futuro não podem deixar de passar por aqui. Portanto, nós temos que ter médicos humanistas, médicos facilitadores da colaboração. Temos que ter médicos, e começar pelos estudantes de medicina, porque é aí que eles se formam para ser médicos, que são expostos desde cedo a uma ação orientada para os pacientes ou para os cidadãos. Na medida em que nós temos formação, designadamente a de saúde pública, que é orientada para as necessidades na comunidade. Portanto, orientação para as necessidades das comunidades ou das pessoas. Vamos ter que estar atentos a comunidades que vão mudando e que são cada vez mais diversas, e também vamos ter uma predisposição permanente para a educação ao longo da vida. Uma aproximação humanística garante a segurança dos pacientes, uma experiência muito precoce com as comunidades. Eu sei que é um dos modelos diferentes da Escola de Medicina do Minho, é essa relação precoce com a comunidade. Portanto, para além dos hospitais também dirigirem-se à sociedade, e
um estudo, um encaminhamento dos estudantes para a aprendizagem com tecnologia avançada. Tem aqui a descrição desta figura, que sublinha muito aquilo que a inteligência artificial nos vai trazer, que as escolas médicas são o coração da educação médica e que transmitem competências, que são competências pessoais muito finas, que também permitem compreender as comunidades onde vão exercer, e a aproximação humanística como sendo absolutamente essencial. Depois vem isto com mais cuidado, na medida em que nós temos sobretudo que entender, e por isso é que mesmo nos Estados Unidos, onde, como sabem, o sistema de saúde é completamente diferente do nosso, há muito esta atenção a que os estudantes têm que ser formados e preparados no sentido de perceberem o contexto político e social em que as sociedades modernas se vivem. Nós, para podermos atuar bem, temos que perceber o mundo que nos rodeia, temos que perceber também o sistema de saúde para o qual trabalhamos, temos que perceber a política de saúde, que deve ser coerente, integrada e focada nas prioridades do desenvolvimento humano. A saúde é uma das áreas-chave dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e estes são objetivos macro, com cuja persecução todos nós ganhamos. Nós precisamos de um mundo humanamente desenvolvido, até porque vemos pelo impacto desta pandemia como é extraordinariamente prejudicial para o mundo mais desenvolvido, as insuficiências e, digamos, toda a impreparação do mundo em desenvolvimento e, portanto, precisamos de olhar para tudo isto numa perspectiva multissetorial, de saúde em todas as políticas, em todas as áreas da sociedade, a aproximação entre os setores, e isto requer um shift, uma mudança radical no pensamento e na prática. E, portanto, aquilo que eu vos queria transmitir fundamentalmente é o seguinte: nós vamos precisar cada vez mais de novas competências humanas e culturais. Quando eu digo culturais é para o domínio do contexto. Competências técnicas, precisamos de gente competente que cada vez mais recorre a tudo aquilo que as bases do ensino que lhe deram, acrescentadas pela potencialidade das novas tecnologias, lhes confere, e vamos ter um grande investimento nas competências de comunicação. Isto é já um adquirido sintetizado nos fora de discussão das escolas médicas a nível mundial. E há também uma outra coisa que tem que ser ministrada, e que é a noção, a consciência de que a obsolescência do conhecimento é tão rápida, tão rápida, tão rápida, que ser um médico, como deve ser, obriga realmente a um conhecimento, a uma aprendizagem ao longo da vida, que sempre foi apanágio da profissão médica, mas que agora se vai intensificar, embora com uma evolução previsível, assente também na capacidade de seriação daquilo que é importante através das novas tecnologias, com as novas capacidades computacionais que identificam tudo aquilo que é o que vale a pena conhecer, os progressos que são alcançados e que podem ser hoje muito mais acessíveis do que foram em épocas anteriores. E, portanto, eu terminava isto dizendo que precisamos de uma grande reconfiguração.
porque proporcionar o melhor estado de saúde possível às pessoas é justiça social, e a justiça é um dos valores éticos da vossa profissão. A inclusão é o outro valor. Nós não podemos deixar ninguém para trás e precisamos destes valores para garantir um desenvolvimento sustentável, de que a saúde é um dos indicadores mais poderosos. E esta é uma constatação que cada vez é mais abrangente, cada vez mais também o meio económico está a aprofundar e a adotar, e, portanto, que não pode deixar de ser adotada numa escola médica que prepara os profissionais médicos para o futuro e que tem que os preparar de acordo com os valores dominantes na sociedade, e esses valores dominantes são os valores da ética, da humanidade, do respeito pelos outros e da garantia de que proporcionam às pessoas que atendem o melhor da evidência científica e o melhor daquilo que é a abordagem humana, porque é nesse contexto que vivemos. Desejo-vos as maiores felicidades para o término do vosso curso e para o início do vosso exercício profissional. Deposito enorme esperança nesta geração nova, bem formada do ponto de vista dos valores, bem treinada tecnicamente e capaz de utilizar as ferramentas que os vão pôr e colocar ao alcance de todos os desafios que vos apareçam, todos os desafios que serão cada vez mais complexos, mas para os quais a vossa escola vos preparou, e a vossa vida profissional, com os olhos sempre abertos para captarem aquilo que a sociedade vos transmite, vão incorporar na vossa prática. Eu desejo-vos as maiores felicidades.